Olá pessoal, tudo bem? A paz de Deus para todos. A paz que Deus dá que o mundo não pode dar. Que essa paz alcance os nossos corações. Bem, meus irmãos, nós estamos aqui para gravarmos mais um vídeo e darmos continuidade às mensagens que nós temos procurado compartilhar com as pessoas a respeito do plano de Deus para este mundo. Porque, na verdade, a nossa humanidade, ela tem vivido, sabe, pessoal, como se as pessoas fossem como uma planta. Nasce, né? Passa um período ali para dar de alimento talvez aos animais, o que for, e morre. E muitas pessoas vão vivendo a vida assim, descrente de tudo e de todos. Quando Deus ele enviou seu Filho ao mundo, fez com que Jesus ele se manifestasse ao mundo, por meio de Maria, né, da Virgem Maria, que era até então noiva lá de José, né? Jesus foi gerado no ventre de Maria pelo Espírito Santo, não que ela tivesse contato com alguém. O Espírito Santo que gerou Jesus no ventre de Maria, que depois deixou de ser Virgem Maria, porque teve outros filhos através do seu relacionamento conjugal com o seu marido José, que depois casaram, depois do nascimento de Jesus casou. Então, quando Deus enviou o seu Filho ao mundo, ele enviou Jesus com um propósito. E Jesus, naqueles 33 anos que ele se manifestou aqui, que ele esteve aqui, ele procurou anunciar ao mundo, anunciar às pessoas quem ele era e qual era o propósito dele ali. Que ele era o Filho de Deus, ele é a luz que veio ao mundo, a luz que foi enviada ao mundo, para que essa luz pudesse manifestar as trevas e as pessoas abandonar as trevas e aceitar essa luz. E essa luz, uma vez elas aceitando, ia viver para elas para todo sempre. Veja se não é isso que está escrito aqui no livro de João, capítulo 3, versículo 16, que nós já comentamos aí no último vídeo, quando fala da missão do Filho. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Então você veja, os homens rejeitaram Jesus, ignoraram Jesus, porque as suas obras eram más. Amaram mais as trevas, como amo mais as trevas. Então, pessoal, quando Jesus chamou aqueles 12, foi para preparar aqueles 12, porque ele iria morrer como o Cordeiro Pascual. Ele teve que vir no mundo, teve que vir um Deus teve que vir ao mundo, morrer como um Cordeiro Pascual. A única forma do pecado ser perdoado é quando matava-se um cordeiro. Era assim na prática lá em Israel. Esta era a prática no meio do povo de Deus, do povo que Deus constituiu através de Abraão. Você
pega a Bíblia a partir do livro de Gênesis capítulo 12 e lê a história do povo de Israel que nasceu de Abraão, do pai da fé, Abraão. Então, para que os pecados viessem a ser perdoados, era preciso pegar um cordeiro novo, né, sem defeito, e pegar aquele cordeiro, matar aquele cordeiro para que os pecados daquela família, né, fossem perdoados. Então Jesus, ele veio ao mundo como cordeiro, né? Foi oferecido um Deus, não poderia ser oferecido um homem. Foi oferecido um Deus. Você veja, tem pessoas aí que eles dizem que elas fizeram um milagre, provam que elas fez um milagre e fazem essas pessoas virar santo. Imagina, né, se as pessoas fizessem o que Jesus fez. Mas ele é santo, porque ele veio dos céus. Ele veio dos céus. Ele é santo, não houve pecado nele. Não houve pecado nele. Então é necessário que as pessoas, pessoal, elas recebam Jesus no seu coração para que elas sejam salvas. Para que elas sejam salvas. Para que elas possam alcançar a sua salvação. E foi isso que Jesus, ele veio alertar as pessoas. E quando ele chamou aqueles seus discípulos, ele instruiu os seus discípulos para que quando ele ressuscitasse e ele fosse elevado às alturas, retornasse aos céus, os seus discípulos pudessem dar continuidade, né, no compartilhamento, na pregação dessa palavra. Porque, como diz aqui, ele não veio julgar o mundo. Nesse momento, ele não vai julgar o mundo. Vai chegar o tempo que haverá o julgamento, como diz Apocalipse no juízo final. Mas as pessoas estão tendo o tempo para que elas se arrependam, para que elas possam se arrepender dos seus pecados e reconhecer a missão do Filho Jesus, como muitos de nós reconhecemos e cremos e nos entregamos para Ele, porque acreditamos que Ele é o Salvador, abandonando os nossos pecados, sendo pecadores, mas não praticamos, falhos, mas não praticamos, abandonamos, nos entregamos ao Senhor Jesus para que nós pudesse nascer uma nova criatura por meio do Espírito Santo. Então, ele preparou aqueles discípulos para que aqueles discípulos preparassem outros discípulos. Veja se não foi isso que aconteceu lá no livro de Atos, no capítulo 6 em diante. Veja se não foi isso que aconteceu. Né? Começou a crescer a igreja, um número de discípulos, um número de seguidores de Jesus foi crescendo, o ministério foi crescendo, a graça foi alcançando essas pessoas, foi se propagando, o evangelho foi seguindo, a igreja de Cristo foi se constituindo para que pessoas pudessem ser alcançadas pelo sacrifício de Jesus e serem redimidas, lavadas pelo sangue que Jesus derramou na cruz e ter seus pecados perdoados. Quantas pessoas, pessoal? Quantas pessoas que são tão felizes com Jesus? Tem quantas pessoas que dizem assim, poxa, por que eu demorei tanto de me entregar para Jesus? Se eu soubesse que era tão maravilhoso assim, eu tinha me entregado para Ele muitos anos antes. Quantas pessoas que são felizes com Jesus, viram em aceitar Jesus, viram em entregar a sua vida para Jesus um bom negócio, pagar o seu preço, como é o preço da renúncia, o preço da abnegação. Tem amigos que não vai querer mais andar com eles, porque ninguém quer um amigo crente. As pessoas
querem amigos para ir para o baile funk com ela, querem amigos para poder sentar numa mesinha, para poder beber, para poder cantar um samba, para poder fazer as coisas delas. O amigo de copo, o amigo da fumaça. As pessoas querem amigos para isso, mas ninguém quer um amigo crente. Ninguém quer um amigo que ela vai entrar no carro dele e ao invés dele botar um pancadão, ele vai botar uma música que glorifica a Deus, um louvor, uma adoração. Ninguém quer o amigo crente. Então esse é o preço a ser pago por eu aceitar Jesus. Muitos amigos vão se afastar. Muitos amigos vão me ignorar. Mas esse é o preço a ser pago. Para que eu seja realmente um convertido, como a Bíblia diz no Salmo 1, bem-aventurado o homem que não anda lá junto com os ímpios, com os escarnecedores, na roda dos escarnecedores. Amém, pessoal? Entende? Então o prazer de Jesus é entrar, é salvar as pessoas. Quando você me vê aqui revoltado, né, como nós, né, temos manifestado a nossa revolta, sabe? Aí, por causa desses ministérios, que eles têm tudo, toda a condição econômica, porque são ministérios riquíssimos, às custas de dízimo e oferta de um povo, coitado, que não sabe discernir entre a mão direita e a esquerda, e eles têm condição de poder levar esse evangelho, mas eles não fazem. Eles ficam fazendo essas coisas que a gente vê por aí, sendo essa vergonha da televisão, fazendo essas práticas por aí, usando a Bíblia, usando a palavra de Deus, adulterando a palavra de Deus. Então, essa é a nossa revolta. Por quê? Porque nós sabemos do sacrifício e que muitos mártires antes de nós, o que eles fizeram para que nós pudéssemos estar aqui. Eu vou dizer para você que naquela época também não houve os fariseus hipócritas como existe hoje em dia, os falsos mestres, claro que existia. A Igreja de Cristo teve muitos problemas. Aliás, o povo, no meio do povo de Deus, desde quando foi constituído o povo de Deus em Abraão, teve muitos problemas com esses insubordinados à lei de Deus, com esses rebeldes à palavra de Deus. Mas a palavra nunca deixou de avançar, porque sempre teve aqueles homens destemidos, sempre teve aqueles homens corajosos, aqueles homens determinados, que estavam dispostos, nem que fosse de pagar com a própria vida, a fazer esse evangelho ir da frente. E eu sou um desses homens. Que Deus pode contar comigo, que o Espírito Santo pode contar comigo, ainda que eu pague com a minha vida. Tá certo? Eu vou dar uma pausa agora no vídeo, porque já vai quase 14 minutos, e no próximo vídeo nós voltamos falando mais um pouco disso. Tá certo? Deus abençoe a todos e tchau.